continuando com a apresentação dos produtos fabricados pela Vibrocontrol, hoje vamos falar em particular dos transmissores de proximidade, que tem uma aplicação muito difundida nas centrais hidroelétricas. As turbinas das centrais hidroelétricas têm a sua vibração controlada por este tipo de sensor, por sensores de proximidade. E é muito importante porque é uma forma de ter confiabilidade neste tipo de equipamentos. O transmissor de proximidade está composto por um condicionador de sinal, temos aqui o condicionador de sinal, e um sensor de proximidade. O condicionador de sinal, ele tem um oscilador interno e nesta saída aqui ele alimenta o sensor de proximidade com uma voltagem de altíssima frequência da ordem dos MHz. Aqui no sensor de proximidade temos uma bobina que ela é excitada por esse sinal e conforme nós aproximamos ou afastamos qualquer tipo de material condutor da eletricidade, não necessariamente tem que ser ferromagnético, pode ser latão, alumínio, qualquer metal que conduza a eletricidade, ele vai interferir no campo gerado pela bobina e gera um tipo de corrente que chama-se correntes parasitas ou correntes de Eddy, que mudam a característica de indutância da bobina. Isso se traduz em uma mudança de tensão, aqui no próprio, de voltagem no próprio sensor, que depois é demodulado esse sinal, essa mudança, e na saída nós temos uma voltagem ou uma miliamperagem, isso aqui gera miliamperes, que são proporcionais a esta distância do objeto sob medição, que no nosso caso, no caso das turbinas, é o eixo da turbina. Tá bom? Então isso aqui vai ser instalado perto do eixo a uma distância que chama-se o gap médio, é uma distância suficientemente próxima como para que haja uma resposta e suficientemente afastada como para ter uma segurança de que não bata o eixo da turbina na face do sensor, provocando um defeito posterior. Vemos aqui um calibrador estático que, neste caso, para o exemplo, para vocês verem como se comporta este equipamento, nós temos aqui o seguinte: o transmissor de proximidade. Isto aqui é o transmissor de proximidade. Isto aqui é o sensor de proximidade. A bobina, a face do sensor é esta aqui. Aqui está a bobina. E aqui temos um material base que vai fazer, digamos, a função, vai cumprir a função do eixo da turbina. E temos aqui um medidor dos miliamperes gerados pelo transmissor de proximidade. E aqui temos uma leitura desse gap. Neste caso, agora, o material base, vocês veem, agora vou afastar. Vocês percebem como estou afastando, certo? Eu vou aproximar aqui ele, girando aqui o micrômetro, estou girando o micrômetro, e vai chegar um momento em que ele chega a zero. Por quê? Porque ele encostou o material base na face do sensor de proximidade. E que leitura temos aqui no medidor de miliamperes? 4 miliamperes. 4 miliamperes. Então agora eu vou começar a afastar. Por exemplo, vou ir até o fundo da escala, que seriam 2,5 milímetros, porque é a faixa com que ele pode trabalhar. 2,2, 2,364, 2,4, vou chegar a 2,5. Aí estou em 2,5. Aí, 2,5.
o medidor está me dizendo que está gerando 20,1, poderia ser 20,2, que seria 1% de diferença, miliamperes na saída. Então aqui é um calibrador que inclusive serve para traçar a própria curva de saída do sensor. Esta curva que mais para frente na palestra nós vamos voltar a falar sobre ela. Aqui temos uma tabela típica de calibração de um transmissor de proximidade. Na primeira coluna, o que nós temos? A distância em milímetros, depois temos a corrente de saída, depois temos a distância calculada, certo? A sensibilidade, o erro e o desvio de linearidade. Vocês podem ver muito bem que de meio milímetro até 2,75 milímetros, o erro percentual não chega a ser 1%. E o desvio de linearidade, no máximo, chega a 22 microns, 0,022 de milímetro. E o menor são 8 microns, 0,008. Esta característica é uma característica muito importante, porque se o transmissor tiver erros superiores, o que vai acontecer? Significa que a saída dele não é linear, portanto, a forma da onda não vai ser representativa do movimento real do eixo da turbina. Aqui temos a curva de saída do gerador de proximidade. No eixo vertical temos a corrente em miliamperes, no eixo horizontal a distância em milímetros da face do sensor até o eixo da turbina, no nosso caso. E podemos ver que para 0,25 de milímetro tem uma saída de 5 miliamperes. Para 2,5 milímetros tem uma saída de 20 miliamperes. E nós vemos que praticamente é uma reta. É completamente linear esta saída em toda a faixa de medição. Aqui temos o simulador do eixo do rotor da turbina em operação. O que nós podemos verificar aqui? Nós verificamos que existe uma excentricidade que estamos medindo com o relógio comparador aqui o relógio comparador de aproximadamente meio milímetro. Esse relógio comparador, uma volta inteira é 1 milímetro. Então nós temos meio milímetro, está subindo e descendo, foi gerada esta excentricidade propositalmente, ele sobe e desce meio milímetro, 500 microns. O que temos aqui? Temos um proxímetro. E um outro proxímetro aqui. Cada um destes proxímetros vai excitar um sensor de proximidade e o outro proxímetro vai excitar o outro sensor de proximidade. Nós vemos que estes sensores de proximidade estão deslocados um ângulo de 90 graus. Então, essa excentricidade vai mudar o gap de cada um desses proxímetros nesse valor de meio milímetro, ou seja, 500 microns. Portanto, o proxímetro na sua saída vai dar uma diferença de voltagem em função desta diferença do deslocamento radial do eixo da turbina. Aqui temos o seguinte, jogando o sinal de saída dos dois proxímetros nas entradas vertical e horizontal de um osciloscópio, temos este tipo de imagem. O que é isto? Isto é a combinação de dois movimentos. Eu vou desligar a varredura horizontal. Então ficamos aqui com um sinal vertical. Este sinal vertical está enviado por um dos proxímetros. Agora desligo e deixo só a varredura horizontal.
Aqui temos o movimento do eixo da turbina, com este deslocamento radial a uma determinada rotação, a um determinado número de rotações por minuto. E aqui temos a imagem na tela do osciloscópio da órbita gerada por esse movimento que nós acabamos de ver no eixo da turbina, medido com o micrômetro. Este tipo de imagem em matemática chama-se figura de Lissajous. É a combinação de dois movimentos que podem ser, neste caso, são da mesma frequência. Este tipo de defeito que estamos vendo aqui, esta órbita, poderia muito bem ter sido provocada por um desbalanceamento do rotor da turbina. Muito obrigado por ter visitado o nosso site e também será um prazer recebê-los aqui na Vibra Control.